ACH 5542, Bioquímica 1. Essa aula foi elaborada utilizando-se o livro Bioquímica de Leninger, Princípios de Bioquímica de Leninger, sexta edição. Primeiro capítulo, Fundamentos de Bioquímica. Nessa aula serão abordados fundamentos celulares, fundamentos químicos, fundamentos físicos e fundamentos evolutivos. Disciplinas posteriores vão abordar os fundamentos genéticos. No capítulo 1 do Leninger, ele menciona aquilo que ele chama de propriedades peculiares dos seres vivos. Primeira propriedade: alto grau de complexidade química e organização microscópica. Esse alto grau de complexidade química se expressa entre muitas coisas. Por exemplo, na sequência característica das biomoléculas, na sequência característica dos polissacarídeos, das proteínas, do próprio DNA. E no fato de que algumas dessas moléculas, por exemplo, as proteínas, elas são compostas de subunidades. Cada subunidade pode ser igual ou pode ser diferente, isso também aumenta um pouco a complexidade química. Além disso, a estrutura tridimensional dessas biomoléculas dá um nível de complexidade tal que permite seletividade, ou seja, reação específica com determinados parceiros ou interação com determinadas moléculas. Segunda peculiaridade: sistemas para extrair, transformar e utilizar energia do ambiente. Então, esses sistemas são proteínas, são sistemas enzimáticos que vão realizar trabalho mecânico, químico, osmótico ou elétrico. Tem tudo isso na célula: mecânico, químico, osmótico e elétrico. Em particular, a mitocôndria faz todas essas coisas, mas outras organelas também têm algo igualmente parecido. Funções definidas para cada um dos componentes de um organismo e interações reguladas entre eles. Bom, a interação dos componentes químicos de um organismo vivo é dinâmica. Isso observa-se em muitas circunstâncias. Às vezes você tem uma proteína que se associa a uma outra proteína no outro momento elas não estão mais próximas, né? E uma coisa interessante é que se eu mudar um desses componentes dessa rede de interação de biomoléculas, eu vou causar mudanças coordenadas compensatórias. O organismo ele responde a esse tipo de mudança. Então, por exemplo, você tem um organismo que tem 1000 genes. Se você tirar um desses genes, toda a rede de genes vai se recompor em termos de produção de suas proteínas para compensar a deficiência nesse gene. E esse conjunto de moléculas vai realizar o que ele chama de programa. Esse programa está escrito nas bases do DNA, mas ele pode ser entendido como um programa na função de várias outras coisas. Por exemplo, a transcrição de DNA mensageiro, a tradução de proteínas. Muitos trabalhos de ponta em biotecnologia mostram isso, que você pode tratar a célula como um computador que você programa, fazendo essas proteínas serem expressas ora num momento, ora em outro. Mecanismo para sentir e responder às alterações no ambiente. Então, o que vai acontecer é que muitas células todas as células em geral, têm nas suas superfícies membranas. Essas proteínas transmembranárias, elas são capazes de se associar a moléculas que estão do lado externo ou sentir diferenças de concentração, e isso é passado para o interior para sinalizar para a célula o que está acontecendo lá fora. De outro modo, a célula pode enviar mensageiros externos para detectar o que está acontecendo lá fora, como, por exemplo, algumas moléculas que sequestram metais, como íons ferro. Capacidade para se autorreplicar e automontar com precisão. Bom, isso já se sabe desde o ensino médio pelo fato de que as células sintetizam o DNA, e isso é uma replicação semi-conservativa. Mas especificamente, cada célula contém milhares de moléculas diferentes, muitas extremamente complexas, mas cada bactéria é uma cópia fiel da original. O que ele quer dizer com isso? As cópias são idênticas. Então,
e vai muito além do que se viu no ensino médio, de simplesmente copiar. Essa cópia é fidedigna. Então, há dentro das células também mecanismos para assegurar que não haverá erros, ou que os erros eles ocorrerão com uma probabilidade muito baixa. Além disso, há mecanismos de correção dos erros. E, finalmente, isso está até grifado 2 vezes, não, Lenin grifou e foi grifado depois em amarelo, capacidade de se alterar ao longo do tempo por evolução gradual. Essa é uma outra característica dos seres vivos. Gradualmente, a informação, o programa que está no DNA, ele pode alterar. E essa alteração produz alteração nas proteínas em suas funções, em suas atividades. Essa alteração gradual, ao longo de milhões de anos, deu origem a uma diversidade muito grande de organismos que coloniza a célula. Então, se você for caracterizar os organismos com relação ao que é vida, você tem que encontrar isso aí. Vida, os organismos vivos vão ter alto grau de complexidade, sistemas para extrair, transformar e utilizar a energia do ambiente, função definida para cada um dos componentes de um organismo e interação regulada entre eles, mecanismos para sentir e responder às alterações do ambiente, capacidade de se autorreplicar e automontar com precisão e capacidade de se alterar ao longo do tempo por evolução gradual. Entende-se por evolução aqui a evolução darwiniana, que é uma grande variação seguida de seleção, uma pressão seletiva em que os mais adaptados prosseguem, os mais capazes de mudar prosseguem, os menos eles morrem, desaparecem da população. Seguindo o texto, há uma parte interessante aqui em que Leninger ele começa a falar de algumas capacidades de algumas biomoléculas. Ele vai falar em particular da membrana da célula. A membrana é aquela bicamada lipídica, aquele modelo do mosaico fluido que se estuda no ensino médio. E ele diz: como os lipídios individuais às proteínas da membrana não estão covalentemente ligados, toda a estrutura é extraordinariamente flexível. Daí surge a pergunta, né? Qual que é a vantagem disso? Por que permitir mudança na forma do tamanho da célula é útil? Bom, se eu tenho a célula dessa forma, o que vai acontecer é o seguinte: vamos pensar numa célula do sistema imune, que tem que acessar vasos de diversos calibres. Em vasos que têm um diâmetro muito pequeno, a célula vai tentar se espremer ali para poder passar por esse vaso e atingir o tecido-alvo. De outra forma, ela poderia, por exemplo, passar entre 2 células. Então, ela pode alterar a sua forma de tal ponto que ela passa por extrusão entre 2 células e atingir outros tecidos. É assim que as células saem dos vasos e conseguem encontrar camadas de tecidos de nossa pele. Então, o fato de você ter esse tipo de coisa, células altamente flexíveis, permite esse tipo de dinâmica. Uma outra coisa importante que ele menciona nesta parte do capítulo tem a ver com os tipos de organismos que existem. Então, você vai ter organismos do tipo eucarioto, né? Eu é próprio, carios é núcleo, então são os organismos nucleados, e os procariotos, que são os organismos que não têm núcleo, como por exemplo as bactérias e as arqueias. Esses são basicamente os 2 tipos de organismos que existem, eucariotos e procariotos. E dentro do núcleo tem o genoma. No caso da bactéria, ela tem o seu genoma espalhado ao longo do citoplasma. Chegando a esta parte aqui, em que ele vai falar de as dimensões celulares são limitadas pela difusão, provavelmente, se você leu o capítulo que foi postado no dia anteriormente, você chegou nessa frase aqui. O limite superior de tamanho celular provavelmente é determinado pela taxa de difusão das moléculas de soluto nos sistemas aquosos. Bom, as moléculas elas estão presentes ali na matriz celular, no citosol, e elas vão se deslocar ao longo desse volume citosólico. Então, elas vão conseguir atingir vários destinos celulares. Se a célula é muito grande, eu teria um grande problema para que
em velocidades que atendessem à demanda da célula, essas moléculas chegassem em seus destinos. Então, o que acontece é que as células elas acabaram ficando pequenininhas para levar em consideração isso, para levar, por exemplo, em consideração a difusão de oxigênio. Com o aumento do tamanho celular, no entanto, a relação área-volume diminui até que o metabolismo consuma O2 mais rapidamente do que o que pode ser suprido por difusão. Então, nessa parte do texto, ele está dizendo que se eu tenho uma célula muito grande, eu vou ter dificuldade de difundir os meus solutos para todos os compartimentos da célula. Então, se eu tenho uma demanda muito rápida e muito urgente pelo gás ou por um outro metabólito, não vou conseguir suprir, porque a velocidade de difusão ela é tal que força as células a serem menores para poder acomodar a essa taxa. Então, por exemplo, a maior célula que existe, o ovo do avestruz. Né? O ovo do avestruz é uma célula muito grande. Mas o que na verdade acontece ali é que eu tenho uma grande reserva de nutrientes para a formação de um organismo com células muito pequenas, onde esse princípio da difusão foi respeitado. Então você nunca vai encontrar organismos unicelulares, por exemplo, que são do tamanho de um ovo de avestruz. Mas há milhões de anos atrás, as coisas eram um pouco diferentes. Meganeura monii. Isso daqui é uma pedra onde encontra-se fossilizado a asa de um inseto. Esse inseto é o ancestral das libélulas. Então, isso aqui é uma libélula ancestral, a libélula que existe no momento presente. E isso é o tamanho da asa da meganeura. Um cientista criou um modelo da meganeura. Então, a meganeura, baseada nesse fóssil, tinha esse tamanho. Pergunta: o que é a taxa de difusão de moléculas de soluto em meio aquoso? Por que essa taxa determina o limite superior para o tamanho celular? Como a existência de Meganeura monii foi possível há 300 milhões de anos atrás? Então você pode parar a apresentação aqui e pensar nessas questões e depois retornar para ver se as respostas estão ok. O que é a taxa de difusão de moléculas de soluto em meio aquoso? Velocidade de difusão de moléculas, inclusive gases como oxigênio e volume celular. Então, essa taxa é importante e essa taxa é fixa, dependendo de onde você está dissolvendo a molécula. E isso acaba forçando o tamanho da célula. Né? Ou seja, porque essa taxa determina o limite superior para o tamanho celular, em células maiores, a taxa de difusão não é suficiente para atender às necessidades da célula rapidamente. E isso selecionou células menores ao longo da evolução. Mas, então, como era possível Meganeura monii há 300 milhões de anos atrás? Bom, há 300 milhões de anos atrás, muito provavelmente a atmosfera terrestre ela continha muito mais oxigênio que hoje. E há evidências baseadas em análise do gelo dos polos, em que mostra que isso está correto. Agora, dando continuidade, vamos para a figura 1-4. Na figura 1-4, ela vai mostrar uma árvore filogenética dos organismos que existem na Terra. Então, esses organismos todos derivam de um único ancestral, o último ancestral universal comum, né? Comum universal, em inglês LUCA, né? Last Universal Common Ancestor. Em vários trabalhos científicos vem assim, com esse LUCA aí. Então, do LUCA, a gente não sabe quem foi, mas algum organismo ancestral primordial, surgiram-se todos os outros. Então, houve uma divisão aqui, uma divisão, em que deu origem às bactérias e as arqueobactérias. Então, são dois tipos de procariotos. E as arqueobactérias, elas passaram também por uma outra separação aqui, uma especiação, e deu origem ao reino Eucária, em onde nós estamos aqui. Os animais estão no reino Eucária. Então, os eucariotos são mais parecidos com arqueia do que bactérias, embora muitas coisas são semelhantes entre humanos e bactéria.
E aqui são os indivíduos os seres mais próximos. Né? Então, animais são mais parecidos com fungos, com plantas, com ciliados. E aqui você tem bactérias como Metanococcus, que produz metano, ou Thermococcus, que é uma bactéria termofílica. Em geral, todos esses que são extremófilos, né, são muito mais parecidos. E aqui entre as bactérias também, bactérias gram-positivas, que têm uma parede de peptidoglicano, são parecidas com cianobactéria, as bactérias púrpuras também. Então, são 3 grandes grupos da vida. Como é construída isso daqui? As árvores filogenéticas também podem ser construídas a partir de semelhanças da sequência de aminoácidos de uma única proteína entre as espécies. Então, significa que pode ser feito assim. Eu sequencio os genes de todas essas espécies e aí, para uma dada proteína, eu sequencio, eu determino a sequência de aminoácidos e comparo. O que implica a partir disso? Como que eu posso construir uma árvore dessa? Muito provavelmente ela só é possível porque essa proteína em particular, ela está presente em todos eles, em todos os 3 grupos, com pequenas variações entre bactéria, arqueia e eucária. E eu consigo, pelo número de variações que ocorrem na sequência, determinar quem é quem, como estão separadas essas coisas, qual é o ancestral de quem, quer dizer, de quem veio antes, né, na descendência aqui. Então, um exemplo disso é a proteína citocromo C, que está envolvida na respiração. É utilizada, por exemplo, para fazer árvores de eucariotos, né. Bom, 3 grupos de vida. Depois disso, é interessante entender como é que essa vida é possível. A explicação para isso está nessa figura 1.5 aqui. A vida ela só é possível porque alguma coisa forneceu energia. A energia mais imediata que se pode imaginar é a energia do Sol. Então, Sol tem energia luminosa e organismos fototróficos absorvem essa energia. Aí, os organismos fototróficos, eles podem se alimentar de CO2 atmosférico, ou de compostos orgânicos que estão ali, por exemplo, nos oceanos. Se é de CO2, eu vou chamar de fotoautotrófico. Aí eles podem usar ou não água para reduzir CO2. Se usam, eles são organismos que fazem fotossíntese, como plantas, algas, cianobactérias. Se não, são bactérias fotossintéticas não oxigênicas, como as bactérias verdes das cianofícies. Se eu uso composto orgânico, eu sou fotoheterotrófico. Então aqui ele é autotrófico, ele produz o próprio alimento. O heterotrófico ele precisa do alimento do outro, ou seja, ele se alimenta do outro para poder produzir seus descendentes. Quem está aqui? Bactérias sulfurosas púrpuras. Todo esse pessoal aqui vai servir de nutriente para o pessoal que está do lado de cá, que são os organismos que usam como fonte de energia reações químicas. São os quimiotróficos. A fonte de carbono que eles usam para fazer suas moléculas pode vir de compostos orgânicos, da degradação de outros organismos, ou de CO2. Os CO2 eles são quimiotróficos, porque ele vai conseguir fazer o próprio alimento, utilizando o CO2 como fonte de carbono. Quem faz isso? Bactérias oxidantes de hidrogênio, enxofre, ferro e monóxido de carbono. São as bactérias fixadoras, né? E os organismos que se alimentam de compostos orgânicos, os outros organismos que morreram, que eles comeram, são os quimioheterotróficos. Hétero é diferente, então ele precisa do outro. Nesses daqui, o aceptor final de elétrons, que é uma coisa que só será vista com melhor detalhamento em Bioquímica 2, se o aceptor é O2, oxigênio, são todos os outros animais, incluindo o ser humano. Se não é o oxigênio, então eu posso ter organismos que doam esses elétrons para compostos orgânicos, como, por exemplo, Pseudomonas nitrificantes, que é uma bactéria de nitrosação, ou compostos orgânicos como bactérias fermentativas, como Lactococcus lactis, que não usa oxigênio, mas ela consegue pegar lactose, por exemplo,
e fazer o seu metabolismo. Então esse tipo de classificação é importante para saber que tipo de organismo está aqui. Agora, se você pensar assim, onde estão as bactérias que vivem lá no rio Tietê? Elas estão aqui. Então elas se alimentam de compostos inorgânicos, porque não tem oxigênio, elas não usam oxigênio como receptor. Eu consigo localizar todos os organismos de vários nichos ecológicos usando esse gráfico. Agora, a figura 1-6. Primeiro vamos ver. A figura 1-6. A figura 1-6, ela já vai mostrar como são esses organismos. Então, o primeiro organismo que eles mostram são os organismos procariotos, as bactérias. Aqui você tem a representação de uma bactéria. A bactéria é uma célula, que no caso é um bacilo em forma de bastão, e aí você tem aqui flagelos, que ela utiliza para se propulsionar, pili, que são órgãos que permitem fazer adesão na superfície da célula, e você tem outras estruturas aqui, como por exemplo a parede ou envelope celular, em geral chamado parede. Com relação a essa parede, as bactérias podem ser de 3 tipos. Então, toda célula ela vai ter uma membrana de uma bicamada lipídica, que está representada aqui. Então, aqui seria a membrana. E inserido nessa membrana tem-se proteínas. Nas bactérias gram-positivas, você terá o que a gente chama de parede de peptidoglicano, que é uma parede que é feita de açúcar e aminoácidos, cadeias de aminoácidos, e em cima disso daqui você pode ter algumas glicoproteínas. Essa parede vai dar proteção contra choque osmótico, choque mecânico. Já as bactérias gram-negativas, elas têm membrana, um espaço periplásmico com uma parede de peptidoglicano bem pequenininha e uma segunda membrana. E nessa segunda membrana eu tenho isso daqui, LPS, lipopolissacarídeo. As bactérias gram-negativas em geral são as mais perigosas, porque o lipopolissacarídeo ele pode disparar uma reação imunológica fatal, chamada sepse ou choque séptico. E as arqueias, aqui está a membrana plasmática, uma pseudoparede de peptidoglicano e glicoproteínas na sua membrana. Eles são bem diferentes, mas isso daqui também não é parecido com as membranas das células dos eucariotos, como o ser humano. E aqui mostra-se a célula eucariótica. Então, a célula eucariótica ela é subdividida em organelas. Quais são? Essa organela aqui, maior, em destaque, esferoide, é chamada de núcleo. Então, aqui você tem envelope nuclear. E o núcleo tem sua membrana nuclear. Em volta do núcleo tem o retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático ele tem ribossomos, que estão representados aqui por essas bolinhas vermelhas aqui. Aqui você encontra aqui e aqui, 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 aqui. Aqui são mitocôndrias, lisossomo. Então, mitocôndrias é a organela da respiração, tem muito mais que isso lá, né? Peroxissomos, que é o lugar onde são trabalhados os peróxidos radicais livres. Complexo de Golgi, onde são formados vesículos para exportação. E o lisossomo, onde ocorre a digestão celular. Então é muito importante em vários outros processos celulares. E aqui a representação de uma célula vegetal, muito parecido com a célula animal. Então ela vai ter o núcleo também, a mitocôndria, o Golgi, mas ela vai ter outras coisas. Ela vai ter esses em verde, que são os cloroplastos, que são utilizados para sintetizar amido, fotossíntese e compostos com a base de carbono. Você vai ter uma parede celulósica, feita de celulose, que aumenta a rigidez, faz com que essa célula tenha uma grande resistência à pressão. Essa pressão que se desenvolve aqui no vacúolo, que é muito grande. O vacúolo da célula eucariótica não está indicado aqui, mas ele é
razoavelmente menor. O que se pode ver disso é que a célula eucariótica tem organelas. A célula procariótica não. Ela é basicamente uma envoltória de membrana com aqueles 3 tipos de membrana com coisas lá dentro, DNA, RNA, proteínas, em uma matriz, em um gel em deslocamento. Aqui também tem uma matriz e um gel, mas isso daqui está cheio de compartimentalização. É importante essa compartimentalização, será entendida por que mais em Bioquímica 2. O que se pode adiantar agora é que isso permite com que reações químicas específicas trabalhem em organelas específicas e eu não tenha sobreposição disso. Bom, células têm organelas. Agora, voltando aqui, figura 1-3, ele mostra uma representação bem simples de uma célula bacteriana e uma célula animal. Então, vê-se que a célula bacteriana tem a sua membrana e parede, os ribossomos, o material genético. A célula eucariótica tem o seu núcleo, mitocôndrias, Golgi e outras organelas aqui. Nessa legenda dessa figura, ele fala: o citosol é definido como a porção do citoplasma que permanece no sobrenadante após o rompimento suave da membrana plasmática e centrifugação do extrato resultante a 150.000 G por 1 hora. O que ele quis dizer com isso? O citosol é definido como a porção do citoplasma que permanece no sobrenadante após o rompimento suave da membrana plasmática e centrifugação do extrato resultante por 1 hora. O que dá para inferir, por exemplo, sobre as organelas a partir dessa definição? As organelas são mais pesadas que o citosol. Então, se eu centrifuguei a uma velocidade muito alta e eu conseguir separar o citosol, que ficou no sobrenadante, na parte de cima, das organelas que ficou na parte de baixo, eu consigo separá-las. Eu consigo, pelo menos, separar uma organela. O citosol é uma organela. E essas são as duas coisas importantes aí. Que as organelas são mais pesadas, as outras, né, são mais pesadas que o citosol, que os componentes do citosol, e eu posso já de cara, nessa velocidade, separar o citosol das demais. Não só isso, é possível separar todas as outras organelas. Isso daqui é a representação de um fígado, aqui está desenhado células hepáticas. Então a ideia é romper essas células e separar suas organelas. Como é feito isso? Isso é feito através de um método chamado centrifugação diferencial. Pega-se o fígado, corta-se com uma tesoura em fragmentos pequenos e utiliza, por exemplo, o cisalhamento para fazer homogeneização do tecido. Então você vai homogeneizar o tecido e romper, lisar as células. Depois disso, centrifuga-se a uma velocidade bem baixa para pegar os fragmentos maiores que vão ficar aqui, ó, sedimento. Contém células inteiras, núcleos, citoesqueleto, membrana plasmática. Eu já separei algumas coisas. Não consegui separar muito bem os meus núcleos, porque eles estão contaminados, mas eu posso depois, em outra centrifugação, separá-los, né? Pego o sobrenadante, parte de cima, e agora eu vou centrifugar 20.000 G por 20 minutos. Mais tempo, 20.000 vezes a aceleração da gravidade. De novo, sobrenadante e o sedimento. No sedimento, agora tem mitocôndrias, lisossomos e peroxissomos. Então, já consegui separar aqui células não lisadas e núcleo, mitocôndria, peroxissomo e lisossomo, aqui, na segunda centrifugação. Se eu pegar esse sobrenadante, centrifugar 80.000 G por 1 hora, eu vou ter um sedimento de microssomos, fragmentos do retículo endoplasmático e algumas vesículas. E no sobrenadante, se eu centrifugar ele agora sim a 150.000 G por 3 horas, eu vou ter sedimentos contendo ribossomos, RNA mensageiro também vai estar lá, RNA transportador. Então eu consegui separar a célula através dessa centrifugação diferencial. Isso é chamado fracionamento celular e é muito utilizado em biotecnologia quando você quer purificar proteínas. Em geral, procura-se purificar proteínas que estão no citosol,
Aí você não faz muitas centrifugações. Quanto mais centrifugações, maior o custo e menor o rendimento. Bom, então já se sabe aí que eu consigo separar as organelas citosol com centrifugação diferencial. Eu consigo separar todas as organelas. Então, do slide anterior, o que é a homogeneização do tecido? É a lise, é o rompimento da célula para o processo físico, o cisalhamento. Então, as células de mamíferos são mais fáceis de lidar, você só tem que realmente fazer cisalhamentos. Pode ser por fricção com microesferas de vidro ou com algum tipo de pistilo rotatório de teflon e elas lisam. Compare as organelas quanto ao seu tamanho, utilizando-se as velocidades de centrifugação do fracionamento celular. Isso aí não é tão difícil de responder. Quanto maior a velocidade de centrifugação para sedimentar a organela, menor o seu tamanho. É óbvio, você viu isso naquela imagem no Leininger, que mostrou que se eu tenho o núcleo, ele é a maior organela, o Golgi segunda maior, a mitocôndria é menor. Quando você olha no fracionamento celular, você observa que eles ficam em frações completamente diferentes. Então, aqui no livro mostra isso. A mitocôndria, ela ficou nessa fração e o núcleo ficou na fração anterior. Então, e o ribossomo, que é bem menor que a mitocôndria, ficou na última fração. E o ribossomo é a menor coisa de todas aqui. Então, é óbvio, se eu quero separar coisas pequenas, eu tenho que centrifugar bem. E se eu quero isolar essa coisa pequena, é melhor fazer centrifugação diferencial, porque esse processo todo também é um tipo de purificação. Então, com isso, acabou aí os fundamentos celulares. Então, vamos para os fundamentos químicos. Fundamentos químicos. Aqui no livro, na figura 1-3, ele mostra os elementos essenciais para a vida. Então ele mostra os elementos principais. Então a maior parte dessas moléculas vão ter isso, ou pelo menos você vai ter sódio, potássio, cálcio em algum lugar aí na célula. E aqui os elementos na forma de traço, que a quantidade é diminuta, mas essa quantidade diminuta é importante para o funcionamento de várias enzimas. De onde vieram esses elementos? Ora, eles vieram das estrelas. As estrelas, usando fusão de hidrogênio, fusão de átomos, usando a sua forte gravidade, conseguiram fundir núcleos e produzir esses átomos. E depois, quando essas estrelas, por exemplo, as supernovas explodem, elas espalham esse material pelo universo, que pode agregar depois em outros corpos celestes, como planetas. E isso vai estar disponível para seres vivos, se a vida surgir nesses planetas aí. Outra coisa importante dos fundamentos químicos é isso aqui, que é a versatilidade das ligações do carbono. Bom, infelizmente no curso de biotecnologia, o curso de química orgânica ele vem depois do curso de bioquímica, ele deveria vir antes. Mas o mínimo é necessário entender disso, e essas coisas o Leininger fornece muito bem. Esse mínimo está no livro. Aqui ele mostra os elétrons na última camada do carbono e do hidrogênio, que é aquilo que você tem na distribuição eletrônica lá, quando você vai trabalhar com isso usando a tabela periódica. Na última camada, o átomo tem que ter de 2 a 8 elétrons. Se esse elétron do carbono compartilhar com esse hidrogênio, eu tenho aqui um hidrogênio que tem todos os elétrons que ele precisa na última camada. E isso forma ligação química. O carbono, por sua vez, pode fazer mais 3 ligações químicas para obter 8 elétrons na sua última camada. Então ele pode fazer essa ligação química com o oxigênio, que pode ser ligação simples ou ligação dupla. Ele pode fazer essa ligação com nitrogênio. Essa ligação com nitrogênio pode ser simples, pode ser dupla, também pode ser tripla. Ele pode fazer ligação simples com ele mesmo, dupla com ele mesmo, tripla com ele mesmo. Mas acho que o que é importante aqui, porque isso aqui muitos já conhecem, né? É entender esses modelos aqui. Porque no futuro vai haver a necessidade de se saber onde estão os elétrons nas reações químicas. Então é bom saber localizá-los bem, porque é isso que permite entender
como que a reação irá progredir. Geometria da ligação do carbono. O átomo do carbono, ele é um átomo que faz 4 ligações. A orientação dessas ligações vai ser tal que vai formar um tetraedro com um ângulo de 109,5 graus. O carbono ele pode ligar com outro carbono e como aqui é uma ligação simples, isso permite rotacionar. Então eu vou ter essas ligações rotacionando em relação a essas daqui por causa dessa ligação simples. Mas se eu tiver ligação dupla, aí eu não rotaciono mais. Como você pode imaginar isso? Imagine uma bola de isopor e você espeta duas bolas de isopor muito grandes, você espeta uma agulha de crochê, de tricô. Você consegue girar uma bola em relação a outra, mas se você espetou duas agulhas, você vai ter dificuldade de girar. A mesma coisa acontece com ligação dupla. Não é fácil de rotacionar, rotaciona muito pouco. Só que o que acontece é que, além disso não rotacionar, isso vai colocar todos esses átomos que estão associados ao carbono e os próprios carbonos da dupla em um único plano. Então eu determino um plano. Isso vai ser muito importante quando estudarmos proteínas. Moléculas orgânicas possuem grupos funcionais, e aqui ele mostra alguns grupos funcionais. Então, para citar alguns, o grupo funcional fenil vai aparecer no aminoácido fenilalanina, o grupo carbonila aldeído vai aparecer nos açúcares, cetona também vai aparecer nos açúcares, carboxila vai aparecer nos aminoácidos, que são ácidos por causa disso daqui, carboxila. O grupo éster ele vai aparecer quando a célula tiver necessidade de esterificar e armazenar ácidos graxos. O grupo amino ele vai aparecer nos aminoácidos. Esse grupo aqui ele também consegue se protonar, assim como o grupo ácido. Então ele pode agir como base e agir como ácido dependendo do pH. O grupo imidazol, que é a cadeia lateral do aminoácido histidina, também é importante. Sulfidrila, que é a cadeia lateral do aminoácido cisteína, SH. Pontes de sulfeto são formados quando duas cisteínas vicinais estão juntas e eu oxido, removo esse hidrogênio que forma a ligação entre as duas cisteínas, entre os dois enxofres das cisteínas. Isso é bastante frequente nos fios de cabelo, e isso a química disso explica como se faz permanente de cabelo. O grupo fosforila é o grupo que a possibilidade de você ligar um fosfato a uma molécula orgânica. Ligações de fosfato elas são ligações muito energéticas. Lembre-se do ATP, adenosina trifosfato. E esses grupos funcionais eles não aparecem isolados. Às vezes há moléculas que têm mais de um grupo funcional. Essa molécula se chama acetilcoenzima A. É um metabólito importante que será estudado em Bioquímica 2. Acetilcoenzima A tem um grupo amina, imidazol, fosforila, fosforanidrido, hidroxila, esse OH, amida, tioéster. Então tem vários grupos funcionais em uma única molécula. Isomeria. Agora a gente vai ver um pouco de isomeria. Estuda-se isso no ensino médio. Aqui tem-se uma molécula que tem um átomo de carbono central e a esse átomo de carbono 4 ligantes diferentes. Esses ligantes não precisam ser necessariamente um átomo. Aqui pode ser um metil, aqui pode ser um cloreto, aqui pode ser um etil, CH2, CH3, pode ser qualquer coisa, mas o que é importante aqui é que A é diferente de X, diferente de B, diferente de Y. Eu tenho ligantes diferentes, não são iguais. Se eu colocar um espelho na frente dessa molécula, tem essa imagem. Essa é a chamada de imagem especular. O que isso diz é que é o seguinte: essa molécula que está aqui no espelho é um isômero dessa que está aqui, da molécula real. O que é um isômero? Isômero é uma molécula que tem o mesmo número os mesmos átomos, e em número.
em relação a outra molécula. E os isômeros, eles podem ser de vários tipos. Esse é o isômero que nós chamamos de isômero óptico. E isômeros ópticos, eles também são conhecidos como isômeros quirais. Quirais tem a ver com mão. Já vou explicar isso. Por que isso daqui é importante? Porque significa que é possível que essa molécula aqui ela tenha um isômero óptico. E os isômeros ópticos, ao contrário do que a imagem especular sugere, eles não são a mesma molécula, são moléculas diferentes. Por exemplo, vamos tentar alinhar isso nisso. Eu vou tentar fazer com que esse cara entre lá no espelho para ver se eles são iguais. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, o B está aqui, né? Então, eu vou rotacionar a minha molécula para cá. O B está aqui, ó. B está aqui, B está aqui. A está aqui, A está aqui. Opa, está batendo. Mas olha o X. O X tinha que estar aqui, mas ele está aqui. Aqui é o X da imagem. E o Y tinha que estar aqui, o Y está aqui. Então, significa que se eu rotacionar e levar esse para cá e sobrepor, não sobrepõe. A mesma coisa ocorre quando você pega suas mãos. Coloque suas palmas voltadas umas para a outra. Isso é a imagem do espelho. Retire uma palma, inverta ela e tente sobrepor a mão. Não sobrepõe. Eu não estou dizendo tocar as palmas. Eu estou dizendo exatamente olhando as mãos pelo mesmo ângulo, por exemplo, por cima, por onde você vê as unhas, você não consegue sobrepor, porque os polegares eles estão em oposição. É exatamente isso que ocorre aí. E por isso que essas moléculas são chamadas quirais, porque elas têm esse efeito das mãos, né? E o carbono, onde centralizado aí, ele é chamado carbono quiral ou carbono assimétrico. Agora observe essa molécula aqui. Ela tem A, B, mas dois grupos iguais, X. Essa é a imagem especular dessa molécula. Se eu fizer uma rotação disso, eu vou fazer a rotação de tal forma que o B fique aqui alinhado, os dois X vêm para cá. Isso daqui, se eu entrar no mundo do espelho com isso daqui, eu sobreponho. É diferente. Isso é completamente diferente. Seria muito parecido se você tivesse os dedos, né? O dedo anular, o médio e o indicador do mesmo tamanho, iguais, e dois polegares. No mindinho polegar e o polegar seria o polegar. Então, quando você sobrepõe, você conseguiria sobrepor, mas não é assim. Nossa mão é quiral e esse composto aqui não é quiral. A vitamina C sintética é tão boa quanto a vitamina C natural? Essa é uma pergunta lá do mesmo capítulo do Leninger, no finalzinho. Uma ligação manifestada por alguns fornecedores de alimentos naturais é que as vitaminas obtidas de fontes naturais são mais saudáveis do que as obtidas por síntese química. Por exemplo, ácido L-ascórbico de vitamina C puro extraído de frutos de roseira silvestre seria melhor do que o ácido L-ascórbico produzido pela indústria química. Existe alguma diferença entre as vitaminas das duas fontes? Pode o corpo distinguir a fonte de origem das vitaminas? Bom, existe alguma diferença entre as duas fontes? Não, não há. Um está puro ou foi sintetizado lá, mas também está puro, e o outro foi purificado a partir da planta, né? Então, o ácido ascórbico industrial é puro e não tem nenhum problema. Então, e o ácido ascórbico ele só tem um isômero, então é óbvio que não vai ter nenhuma diferença. Se fosse uma molécula com mais de um isômero, pode ser que na indústria eu tenha uma coisa e na natureza tem os dois isômeros. Então, não é o caso do ácido ascórbico. Você pode verificar a estrutura no Google Imagens. 2. Pode o corpo distinguir a fonte de origem dessas vitaminas aí, dessa vitamina C? Está escrito das vitaminas, mas é da vitamina C? Não. O corpo distingue a estrutura molecular, não a fonte, certo? Então, o corpo não vai saber, veio da indústria, veio do... Essa é uma alegação incorreta, né? Mas a estrutura molecular, sim. Então, se eu estou falando de moléculas que têm isômeros, o corpo ele pode reconhecer um isômero
mas não reconhecer o outro isômero. Isso ocorre. Com relação aos isômeros, as moléculas elas podem ser isômeros especulares, como esses que foram analisados agora há pouco. Então eu posso ter isso daqui, isômero especular, que são chamados também de enantiômeros. Essa molécula também, embora o XY não esteja do mesmo lado como esse daqui, a imagem especular de uma é igual a outra, e isso daqui são isômeros. E eu posso ter isômeros que não são especulares. Então, eles têm o mesmo número de átomos, os mesmos tipos de átomos. Então, por exemplo, essa molécula aqui, ela tem o mesmo número de átomos, os mesmos átomos que essa molécula aqui, mas elas não são sobreponíveis. E elas não são uma reflexo da outra no espelho. Então, são imagens não especulares. Esse tipo de isômero é chamado diastereoisômeros. Então, aqui você tem todas essas setinhas aqui mostram quem é diastereoisômero de quem, e essas aqui de cima, quem é enantiômero de quem. Então, enantiômero é isômero que tem uma imagem especular. O isômero dele é uma imagem especular dele. Diastereoisômero é o isômero dele, não é uma imagem especular dele. Exercício 8 de Leininger. Atividade de fármacos e estereoquímica. As diferenças quantitativas na atividade biológica entre dois enantiômeros de um composto algumas vezes são enormes. Por exemplo, o isômero D do fármaco isoproterenol, usado no tratamento de asma leve, é de 50 a 80 vezes mais efetivo como broncodilatador do que o isômero L. Identifique o centro quiral no isoproterenol. Por que os dois enantiômeros têm bioatividade radicalmente diferentes? Bom, o centro quiral é um carbono que está se ligando a 4 ligantes diferentes. Pense aí. Então, o centro quiral está aqui. Então, esse carbono é o único carbono que se liga a 4 coisas diferentes. Então, ele está ligando a isso aqui, OH, um hidrogênio e esse grupo maior. Esse carbono já não é o caso. Isso que ele está ligando aqui é um carbono, aqui um carbono e que tem 2 hidrogênios. Não dá. E não vale isso para todos os demais. Por que os dois enantiômeros têm bioatividades tão radicalmente diferentes? Bom, o que acontece é o seguinte. Cada isômero ele vai se apresentar para a célula. Só que ao longo da evolução, as células elas adaptaram suas moléculas para reconhecimento molecular de um e não do outro isômero. Então, o que ocorre é que, como o reconhecimento molecular pela molécula alvo diferente, ou seja, ela reconhece um isômero e não outro, então a atividade depende da estrutura tridimensional do isoproterenol. Isso é sério. Existia um fármaco que era para tratar enjoo de mulheres na gravidez chamado talidomida. Procure isso no Google Imagens, escreva aí, talidomida. Então você vai ver que esse era um composto que causava má formação no feto. Então as crianças nascem com braços extremamente curtos. Isso aconteceu porque a pessoa que descobriu talidomida e seus efeitos, ela descobriu uma coisa que na verdade não era uma mistura pura. Era uma mistura que a gente chama de mistura racêmica. Tem mais de um isômero ali. São 2. E um isômero tirava o enjoo, o outro isômero era teratogênico. Então é muito importante saber isso para que essas coisas não aconteçam novamente. Com isso, conclui-se os fundamentos químicos. Agora, os fundamentos físicos. Os fundamentos físicos, estudantes de biotecnologia já estudam físico-química. Então, o que é mais importante saber são as coisas que Joseph William Gibbs postulou. E o que o Gibbs encontrou é que a variação da energia livre é igual à variação da entalpia menos
temperatura absoluta vezes a variação da entropia. Então, energia livre igual a entalpia menos temperatura absoluta vezes entropia. Isso foi uma grande conquista da fisicoquímica, que permitiu entender as reações como processos de variação de energia. Isso que torna esse tipo de abordagem muito útil. Agora, essa é a estrutura da molécula do ATP. A molécula do ATP, ela é adenosina, então ela tem uma adenina, uma ribose e 3 fosfatos, adenosina trifosfato, ATP. Aqui está indicando o terceiro fosfato, alfa, beta, gama, fosfato gama. Se eu hidrolisar essa ligação química, que é muito energética, guarda muita energia, eu tenho ADP, adenosina difosfato. Se eu hidrolisar mais uma ligação química, por exemplo, posso hidrolisar aqui, eu posso hidrolisar aqui, eu vou ter pirofosfato inorgânico e adenosina monofosfato, AMP. Observa que a ligação, essa ligação chamada ligação de fósforo anidrido, ela é a ligação de alta energia, né? Essa ligação é a ligação fósforo anidrido. Se eu tenho uma ligação fósforo anidrido, este também é um composto altamente energético. Então tem energia guardada aqui. Se for hidrolisar isso daqui, perde-se energia. Por isso que muitas vezes, quando você computa a quantidade de energia perdida, vai ser a energia perdida para formar AMP e mais energia perdida na hidrólise dessa ligação. Bom, onde está a energia armazenada na molécula de ATP? Na ligação fósforo anidrido. E a quebra dessa ligação fósforo anidrido é altamente exergônica, não endergônica. Então ela libera energia, ela não absorve energia. O que são essas coisas, endergônica e exergônica? O Lehninger ele mostra essa representação aí de um plano inclinado, dois planos inclinados, e eles estão conectados por uma polia, um fio, e em cada ponta eu tenho um corpo. Esse corpo ele tem um peso maior que esse, mas os dois estão conectados por esse cabo. Então espera-se que por esse ser mais pesado ele vai deslizar pelo plano, supondo que aqui não tem atrito, e esse, por não ter atrito, ele sobe, porque você vai ter uma força, o peso desse vai ser, a componente do peso desse vai trazer esse corpo para cá. Subir, se eu não tenho essa corda, para fazer esse bloco subir, não é espontâneo, não é possível. Se eu não tenho essa corda, para fazer esse bloco descer, ele desce, é espontâneo. Então eu tenho uma reação espontânea e eu tenho uma outra que não é espontânea. Mas essa reação é tal que a energia por ela liberada, no caso a energia potencial, é tão grande que ela é suficiente para transferir uma parte dessa energia, se tiver essa conexão, né, se as duas reações estiverem acopladas, para que a reação não espontânea ocorra. Espontaneidade para Gibbs é, se o ΔG é menor que zero, é espontâneo, se o ΔG é maior que zero, não. Então, essa é o modelo físico do que é endergônico e exergônico. Endergônico é quem vai roubar a energia do sistema, porque ele está ganhando energia potencial. Exergônico é aquele que perde energia. Ele perde energia potencial e acaba por esse acoplamento transferindo para o outro corpo. Então, explique o processo mecânico do acoplamento energético em um processo. Explique o exemplo mecânico do acoplamento energético em um processo. O bloco mais leve não sobe o plano inclinado espontaneamente. O bloco mais pesado desce pelo plano inclinado e perde energia potencial. O acoplamento, corda que une os dois blocos, ao processo espontâneo, permite que ocorra o processo não espontâneo. Assim, o bloco menor ganha energia potencial. Esse raciocínio da física pode ser transportado para a biologia. Por exemplo, eu tenho uma reação química. Eu quero fosforilar glicose. Eu quero colocar um grupo fosfato na glicose. Essa é uma reação química
que o ΔG é maior que zero, esse ΔG1 em azul aqui. Então, não é espontâneo. Já a hidrólise do ATP, pegar ATP e degradar ele em ADP em PI, é altamente espontânea. E a variação de energia livre é grande, é dramática. Se você subtrair essa variação dessa variação, você vai ver que você vai ficar com um saldo ainda, que permite que eu acople a hidrólise do ATP com a fosforilação da glicose. Então, se eu pegar a glicose e reagir com ATP e não com fosfato inorgânico, porque isso daqui, se eu pegar fosfato inorgânico e colocar glicose, talvez daqui a 1 milhão de anos, uma molécula seja convertida em glicose e fosfato. Mas se eu acoplo, é muito mais rápido. E aí o que se consegue é que, enquanto o ATP hidrolisa, ele transfere o seu fosfato, um daqueles 3 fosfatos, para a glicose, forma ADP, e aí eu chego onde eu quero. Eu chego em glicose 6-fosfato, que era o produto desejado. Então, esse ΔG da reação acoplada vai ser o ΔG1 mais o ΔG2. Mas o ΔG2 é fortemente negativo, então o ΔG3 ele também é negativo. Então, a reação é favorável. Então, isso é uma lição importante, que se você quer atingir alguma coisa com uma reação bioquímica, ela tem que ser acoplada a outra. Então, você está numa empresa desenvolvendo um kit de diagnóstico e você quer fazer uma reação. Às vezes a reação é muito demorada e você não quer isso. Então, você vai ter que achar uma outra reação para acoplar, para tornar o kit mais rápido, talvez mais responsivo ao seu analito. Então, é muito mais fácil. Então, é sempre bom seguir os exemplos da natureza, não tentar inventar a roda, reinventar a roda. Existe o acoplamento energético em um processo químico? Bom, aí a gente volta lá. A reação 1 não era espontânea, a reação 2 era espontânea. A energia liberada na reação 2 permite que ocorra a reação 1, processos acoplados. A equação da reação 3 é a soma da equação dos dois processos. O mesmo vale para o cálculo da variação de energia livre final. Então, isso é algo importante para ser aprendido dessas coisas aqui, dos fundamentos físicos. Ainda em fundamentos físicos, acaba sendo um pouco de química também, porque a gente vê isso em química, mas os físicos estudam gases, mas enfim. Eu tenho um tubo de ensaio, nesse tubo de ensaio eu tinha um composto A. Após um tempo, o composto A produziu várias moléculas de B. E chegou no fim desse tempo, a velocidade com que eu converti as moléculas de A em B se igualou à velocidade com que eu converti as moléculas de B em A, e isso é chamado de equilíbrio. Pergunta-se, o que é equilíbrio de uma reação química em termos de concentração de reagentes e produtos e velocidades de reação? As concentrações dos reagentes e dos produtos não se alteram com o tempo, porque as velocidades de reação direta e reversa são iguais. Então, isso é o equilíbrio, não altera. A concentração ela vai ser a mesma. Mas eu não vou para nenhum lugar nessa situação, certo? Então, será que, por exemplo, eu conseguiria caminhar com equilíbrio? Será que eu conseguiria jogar tênis se meu corpo tivesse em equilíbrio? Será que eu conseguiria comer uma pizza se os meus músculos das mandíbulas estivessem em equilíbrio? Bom, então essa é a situação do equilíbrio. Segunda situação, estado estacionário. No estado estacionário, eu tenho o composto A, ele tem uma velocidade de degradação muito rápida em B, que tem uma velocidade de degradação muito rápida em C. A velocidade de retorno de B para A é mínima, e a velocidade de retorno de C para B também é mínima. O que acontece é que, após um tempo em que você supre esse sistema com quantidades suficientes de A, eu tenho uma outra situação, que não é a situação de equilíbrio. Veja, essa velocidade é diferente dessa, né? Para esse equilíbrio, isso aqui tem que ser igual a isso. Velocidade direta tem que ser igual à reversa. Não é. Mas eu tenho uma situação em que
A é consumido, C surge, mas B não altera. Então eu mantenho uma concentração de B constante. E isso é chamado de estado estacionário. O que é mais característico de nós? O equilíbrio ou o estado estacionário? Pensa na concentração de glicose do seu plasma. Ela é uma concentração que ela é estacionária ou ela é uma concentração que você coloca um valor e aí ela atinge um equilíbrio e aí você tem esse retorno. Então, o que é o estado estacionário de uma reação química, em termos de concentração de reagentes e produtos e velocidade de reação? Como o produto de uma reação serve de reagentes para outra, o sistema nunca atinge o equilíbrio, porque os produtos não conseguem voltar a ser reagentes. Além disso, as velocidades de reação direta e reversa são diferentes. Entretanto, a velocidade de formação de uma substância é igual à velocidade do seu consumo e por isso sua concentração não varia no tempo. É assim que se estabelece a concentração de glicose no sangue. Você tem um estado estacionário. Você tem algo que está constantemente consumindo glicose, por exemplo, o cérebro, e algo que está constantemente produzindo glicose jogando no sangue, que é o fígado. Através de reações químicas, claro. Então, assim que você estabelece a situação chamada de homeostase. E é na homeostase que os organismos conseguem trabalhar, conseguem fazer trabalho. Voltando para o texto. Depois disso, o texto ele vai para os fundamentos genéticos. Haverá uma disciplina exclusiva para isso, não será abordado aqui. Depois, os fundamentos genéticos, os fundamentos evolutivos. Uma das coisas mais importantes dessa história dos fundamentos evolutivos foi um experimento realizado por esse cientista. Esse é Miller. Miller, ele era um aluno de doutorado e ele queria simular numa reação química orgânica as condições da Terra primordial. Ele achava que ele, simulando essa Terra primitiva, ele poderia chegar em biomoléculas. Como foi que Miller testou isso? Ele montou o seguinte dispositivo. Ele tinha um aparelho e esse aparelho consistia em um grande balão contendo água. Esse balão é aquecido aqui, ele não mostra, mas que tem um aquecimento. Então essa água vem para cá e ela evapora, e forma vapor. Aqui tem um condensador. Aqui eu tenho uma ampola grande, então o vapor de água ele também pode vir por aqui, né? Ele pode ter duas formas de acesso. E nessa ampola eu tenho conectada a ela eletrodos. Esses eletrodos eles vão formar faíscas, eles vão simular os raios. Não acredite que a Terra primitiva tinha muitos raios. Os raios estão aqui. Quais eram os gases da Terra primitiva? Bom, Miller supôs que era amônia, metano. Muitos experimentos anteriores usavam CO2, se frustraram, mas ele foi o único que apostou em metano. O pessoal usou CO2 por causa que eles olhavam para Vênus. Vênus tem uma atmosfera rica em CO2. Eles achavam que, então provavelmente a nossa atmosfera era aquilo ali. Não. Vênus é uma evolução do nosso problema hoje, do aquecimento global. E aí ele adicionou também hidrogênio, vapor d'água e ácido sulfídrico. E aqueceu isso, porque o planeta era bem mais quente. Então eu tinha água na forma de vapor, esses gases, descargas elétricas para poder dar a energia. Certo? Provavelmente o planeta era coberto de densas nuvens, então a energia solar não chegava lá. O calor vinha da própria atividade vulcânica do planeta. O planeta devia ser bem quente. E aí ele deixou esse sistema
em refluxo. O que é refluxo? Deixa isso ligado aí, condensando, recondensando, evaporando, recondensando por dias. E depois disso, ele coletou e analisou o que ele produziu. Bom, para surpresa dele, ele encontrou biomoléculas. Em particular, ele encontrou aminoácidos. Então, a partir disso, o Miller ele pôde fazer a seguinte proposta. Bem provavelmente foram condições dessa natureza que aconteceram, assumindo que a vida surgiu na Terra. Provavelmente foi isso que aconteceu. E aí você deu origem a essas moléculas. Depois, um outro pesquisador chamado Oró mostrou que se você continuasse esse experimento de Miller, você conseguiria fazer as bases dos ácidos nucleicos espontaneamente. Então, a partir disso, essas coisas poderiam ter evoluído até os organismos que se conhecem. Bom, mas onde que isso aconteceu? Isso aconteceu, talvez, dessa forma, né? Como eles colocaram, a produção das biomoléculas, mas o surgimento da vida talvez não foi bem assim. Então eu tinha aquilo que a gente vai chamar de o lago primitivo, o oceano primitivo, onde essas biomoléculas eram condensadas. E aí, nas profundezas oceânicas, aconteceu isso aqui. Ó. Acesse esse vídeo do YouTube, está na descrição do vídeo, está também o link no Tidia. Assista o vídeo, depois retorne para nós conversarmos a respeito. Bom, o vídeo deve ter dito para você alguma coisa. Então vamos lá. Quais são as vantagens da vida ter surgido em uma fonte termal no fundo do oceano? Isso também está no Leninger. Bom, as vantagens são: 1. A fonte termal tem calor. Como a Terra era coberta, o Sol não entrava lá, mas eu tinha energia do calor da fonte termal. Eu tinha água lá, eu tinha substâncias primitivas lá. Então eu tinha energia para essas reações químicas, obtido diretamente da fonte. 2. Os organismos primitivos ainda não tinham proteção contra a radiação UV do Sol. Então lá nas fossas dos abissais, as fontes termais, eles estavam protegidos da radiação ultravioleta. E 3. Em água, você consegue ter difusão desses nutrientes. Então as próprias correntes de convecção daquele calor próximo da fonte termal permite isso. Então, a partir daí, provavelmente surgiram as primeiras colônias de organismos que deram origem às bactérias primitivas. Mas aí, será que a vida surgiu mesmo na Terra? Qual a evidência que o Leninger apresenta que mostra que pode ter sido diferente? No Leninger, ele fala que em 2006 teve uma missão espacial chamada Missão Stardust, que trouxe partículas de poeira da cauda de um cometa. E essa poeira tinha uma variedade de compostos orgânicos, inclusive aminoácidos simples, como glicina. Vai ser estudado em uma outra aula, depois da aula da água. Então, o que isso mostra? Isso mostra que provavelmente pode não ter sido aqui. Aqui não pode ter sido o lugar onde surgiu a vida. A vida pode ter surgido de várias formas. Pode ter surgido em um cometa, por exemplo. Nesse cometa, eu poderia ter uma grande quantidade de urânio, que em degradação gera calor. Os cometas têm gelo. Essa água dos cometas foi aquecida por esse calor. E ali poderia ter surgido essas primeiras moléculas e a vida, os primeiros organismos surgidos aí. Não precisa nem de um planeta para surgir a vida. Precisa do calor, de água no estado líquido e de situações que promovam a formação daquelas moléculas lá. Talvez nem pelo método que o Miller propôs, mas é óbvio que você precisa ter uma fonte de energia, que pode vir de uma fossa termal, de um isótopo em decaimento ou do Sol. Finalmente, eu gostaria de fazer menção a algo muito importante, que eu considero muito importante. A partir do que Miller disse, então, você teve a formação pré-biótica de compostos simples, incluindo os nucleotídeos, que foi a síntese que o Oró mostrou.
E aí você teve compostos primitivos lá, na atmosfera. A partir disso, Miller depois mostrou que provavelmente surgiu um mundo que ele vai chamar de mundo de RNA. Então teve produção de moléculas de RNA com algumas sequências curtas. E aí isso deu origem à replicação dessas moléculas. O RNA, inclusive, ele tem capacidade de fazer catálise. Alguns RNA se comportam como enzima. E a partir disso o RNA começou a fazer síntese de peptídeos. Ele próprio fazendo isso daí. E aumentou progressivamente o papel dos peptídeos na replicação do RNA. E depois disso surgiu um sistema de tradução primitiva a partir do RNA para produzir essas proteínas. Surgiram os catalisadores RNA-proteína, como por exemplo o ribossomo primitivo. E aí o RNA genômico ele não era muito estável, então selecionou-se os organismos que conseguiam produzir alguma coisa, algum armazenador de informação mais estável, e isso permitiu a seleção das células que produziam DNA. E aí, depois disso, com esse genoma de DNA, a produção de fatores de transcrição, os ribossomos, a produção de catalisador de RNA e proteína, isso deu origem à célula. Então foi mais ou menos esse caminho que seguiu, olhando do ponto de vista molecular. Mas no começo da aula mostrou-se que a célula ela é povoada de organelas, a mitocôndria, o complexo de Golgi. E isso foi uma pergunta que ficou muito tempo sem responder, até que observou-se a evolução na Terra da seguinte forma. Então, tem a formação da Terra, mais ou menos 4.500 milhões de anos atrás. Depois formaram-se os oceanos e continentes, surgimentos de bactérias sulfúricas fotossintéticas, surgimentos de organismos metanogênicos. Depois, surgimento de cianobactérias fotossintéticas produtoras de O2. Então, até aí, a nossa atmosfera não tinha oxigênio e passou a ter oxigênio. Bilhões de anos depois surgiram as bactérias aeróbias, que passavam a utilizar esse oxigênio. E aí teve um gap muito grande de 2 bilhões de anos. Mas esse gap foi suficiente para selecionar algum tipo de coisa que permitiu o surgimento dos primeiros protistas e as primeiras células eucariotas. Depois disso surgiram os endosimbiontes, as mitocôndrias, os plastídeos, algas vermelhas, algas verdes e a diversificação dos eucariotos multicelulares, plantas e fungos. Então, ao longo desses bilhões de anos, o que aconteceu é uma série de eventos, mas o evento mais importante é um evento conhecido como catástrofe do oxigênio, que foi descrito por Lynn Margulis. Lynn Margulis, ela é uma pesquisadora, uma bióloga. Ela trabalhava no Instituto de Geociências dos Estados Unidos, morreu recentemente, né, e não tão longe aí. E Lynn, ela entendeu que o surgimento do oxigênio na Terra produziu várias coisas. Então os organismos tiveram que se adaptar a isso. Eu tinha organismos aeróbios que conseguiam lidar com o oxigênio e organismos anaeróbios que não conseguiam lidar com esse oxigênio. Aí ela propôs um modelo que explicou como foi que essas coisas foram levar à formação de organismos mais complexos. O modelo de Lynn Margulis. O modelo dela é o seguinte. Então isso daqui seria a célula ancestral primitiva. Ela já tinha um núcleo pré-diferenciado, núcleo primitivo, e não se sabe se foi ou por predação ou por parasitismo. Essa célula maior, que era anaeróbica, então ela vivia na atmosfera sem oxigênio. Aí começaram a surgir as bactérias que eram capazes de viver na atmosfera com oxigênio. Elas entraram aqui. É óbvio que em várias situações de predação, essas bactérias que entraram morreram. E nas situações de parasitismo, as bactérias que entraram mataram o hospedeiro. Mas em algum momento eu tive atenuação dessas coisas e essas coisas começaram a conviver uma dentro das outras. Então eu tinha a bactéria aeróbia convivendo dentro da bactéria anaeróbia.
milhões de anos depois passaram até que isso daqui deu origem às mitocôndrias de hoje. Então, as mitocôndrias de hoje são originárias da alfa-proteobactéria aeróbia de 1,5 bilhões de anos atrás. E a Lin foi além, ela disse que a mesma coisa foi com o cloroplasto. Eu tinha bactérias que conseguiam fazer fotossíntese, que invadiram essa célula aqui. E essas bactérias ficaram aqui, protegidas, e conferiram para essa outra célula agora a capacidade de sintetizar o próprio alimento a partir de luz. Essa daqui agora ela conseguia respirar, utilizar oxigênio. Antes não, ela estava sob forte seleção da atmosfera em que o oxigênio se tornava um gás significativamente enriquecido. E após bilhões de anos, esse daqui gerou esse evento aqui de endossimbiose gerou o cloroplasto. E isso deu origem a eucariotos fotossintéticos, como as plantas. Então, essa teoria da endossimbiose foi foi elaborada por Lynn Margulis, num artigo chamado The Mitose in Cells. É um dos artigos mais importantes de biologia, tão importante quanto o livro da evolução das espécies de Darwin. Eu coloco nesse ranking. Então, a biologia ela tem 3 grandes pilares, né? Darwin, Mendel, Margulis. Isso mostra a relevância do papel da mulher na contribuição científica mundial. Bom, para procurar evidências de que ocorreu endossimbiose entre os micro-organismos há 1,5 bilhões de anos atrás, quais experimentos você faria? Pense aí. Eu vou mostrar os experimentos que eu faria. O primeiro, por exemplo, uma comparação simples de tamanho. Qual é o tamanho da bactéria? Qual é o tamanho das mitocôndrias e dos cloroplastos? A bactéria tem 1 micrômetro de tamanho. Mitocôndria e cloroplasto também. Tem a mesma escala, mesmo tamanho. Será que no núcleo dos eucariotos há genes bacterianos? Eles procuraram e eles verificaram que sim, há genes bacterianos em nosso núcleo. Mas de onde vieram esses genes bacterianos? Qual foi a surpresa deles? A surpresa deles é o seguinte: logo quando teve aquela endossimbiose, muitos genes daquela bactéria aeróbia foram enviadas da bactéria para o núcleo, para proteger lá e deixar o núcleo muito mais, a mitocôndria no caso, muito mais especializado em oxigênio e não em produzir proteínas. Outra evidência: verificar se no atual curso evolutivo há bactérias que vivem em endossimbiose no interior de eucariotos modernos. Isso sim. Procura aí uma alga chamada Zoochlorella no Google Imagens. Ela tem essa alga Zoochlorella, ela parasita um tipo de paramécio, Paramécia bursária. Então, quando você olha dentro do paramécio, está cheio de alga dentro dele e coexistem até hoje. Então, isso pode dar algum outro tipo de célula eucariótica. Já deu, né? Só que vamos ver para onde vai no atual curso evolutivo. Bom, no Lenick também ele mostra o que são genes homólogos, ortólogos e parálogos. O que são homólogos, ortólogos e parálogos? Homólogos são 2 genes ou proteínas que compartilham semelhanças de sequência. Então a gente tem genes que são parecidos, se eles são parecidos na sequência, é homólogo. O ortólogo é um gene que eu tenho, que um outro organismo tem. Então, por exemplo, a levedura que faz pão e cerveja, ela tem histocromo C. E eu também tenho histocromo C. Então, meu gene de histocromo C é ortólogo do gene de histocromo C da levedura. E parálogos é 2 genes homólogos que ocorrem na mesma espécie. Então, por exemplo, eu tenho genes homólogos, o transportador de glicose, GLUT1, 2, 3, 4, nos seres humanos. Então, todos esses transportadores GLUT são muito parecidos. Eles são parálogos. Então, uma última coisa que se pode fazer é procurar por genes homólogos de bactéria no eucarioto. E encontraram. Então, no fim das contas, a quantidade de evidências que mostra isso é muito grande e hoje é praticamente impossível refutar a proposta de Lynn Margulis. Lynn Margulis fez uma das maiores contribuições para a ciência no mundo, em minha opinião.
e merece o seu devido mérito e ser lembrado. Eu fico feliz porque o Leninger já colocou isso no livro.